Então, pessoal, boa noite. Eu vou continuar dando como falei, vou gravar os vídeos do resto do curso. Eu peço desculpas por não ter gravado mais vídeos, mas eu estou fortemente trabalhando com o pessoal do UFRJ que luta contra o Covid nesse momento, então eu tenho estado muito ocupado. Peço desculpas e a gente vai continuar gravando. Então, o tema da aula de hoje, dando continuidade depois daquela introdução e as ferramentas de desenvolvimento, é sobre um tema que tem super relacionado com o Covid, que vão ser 2 aulas seguidas, que a gente chama de Nanosensor Networks. E na aula 1 eu vou apresentar alguns modelos biológicos, princípios dessas nanoredes, e a aula 2 eu vou mostrar a modelagem matemática apresentada até agora na literatura. Então, vou falar sobre o que é uma nanomáquina, o que é uma nanorede, comunicação molecular e desafios na área. Então, dentro da área de IoT, a gente tem o que a gente chama de internet das coisas. A gente vai falar sobre a internet de todas as coisas, mas hoje eu quero falar sobre a internet das nanocoisas. O que a nanotecnologia estuda? Estuda o controle da matéria em escala atômica ou molecular. É um ramo multidisciplinar e precisa de dispositivos, trabalha com a criação de dispositivos capazes de operar nessa escala, e a gente tem uma graduação em nanotecnologia no UFRJ. Então, o que seria uma nanomáquina para a gente? É um dispositivo capaz de realizar tarefas muito específicas de comunicação, computação, processamento e armazenamento de dados, como qualquer sensor. Só que, diferente disso, a nanomáquina deve ter automontagem, autorreplicação, autocontenção e locomoção. Como ela é uma máquina com essas características em tamanho nanométrico, o tempo de vida útil dela é muito baixo, tem pouca capacidade de armazenamento e pouca capacidade de processamento. Essas nanomáquinas podem ser ou artificiais, né, ou seja, um construto mecânico, biológicas ou biohíbridas, e as biohíbridas são muito interessantes. Então, o que é aqui? A gente vai ter feitos pela natureza, feitos pelo homem, com computadores, microeletrônica, nanoeletrônica, a gente tem células, organismos biohíbridos, e aqui que estão os nanorobôs e as nanomáquinas estão aqui. E numa escala nanométrica e feitas pelo homem. Ou seja, muitas vezes são ou máquinas ou organismos desenvolvidos em laboratório para uma função específica dentro de uma célula. As artificiais vão ser dispositivos eletrônicos que vão derivar de componentes de microprocessadores e redes de sensores, e as nanomáquinas biológicas são organismos biológicos, elementos encontrados na natureza mais difíceis de controlar o comportamento. As biohíbridas são dispositivos artificiais inspirados em mecanismos biológicos que vão aproveitar as melhores características das nanomáquinas artificiais e biológicas. Ou seja, são dispositivos vivos construídos em laboratório para uma determinada função específica. E os componentes da nanomáquina são unidade de controle, de reprodução, de força, sensores e comunicação. Onde a unidade de controle vai conter as instruções das nanomáquinas, vai funcionar como um núcleo da nanomáquina, vai gerenciar as atividades dessas nanomáquinas. A de reprodução vai ser responsável por gerar uma cópia exata da nanomáquina, de imensa importância pelo tempo de vida baixo de uma nanomáquina. Se é uma célula, tem que se reproduzir. Se é uma nanomáquina, tem que construir a partir do ambiente. A unidade de força vai ser responsável pela alimentação dos outros componentes da nanomáquina, usando componentes do ambiente como fonte de energia. E sensores, responsável pela interação entre a nanomáquina e o ambiente. A unidade de comunicação vai ser responsável por transmitir e receber mensagens das nanomáquinas e vai ser completamente diferente. Eu vou postar alguns papers e alguns trabalhos para que vocês consigam dar uma olhada. Deve ser capaz de corrigir os erros de transmissão e identificar falhas na... Então, como eu falava, a unidade de comunicação é responsável por transmitir e receber mensagens entre essas nanomáquinas. Não necessariamente eu estou falando aqui de uma antena tradicional que transmite rede sem fio, eu vou estar falando também de transmissão física, com transmissão de moléculas, e a gente vai ver um pouco mais disso para frente. Ela deve ser capaz de corrigir erros de transmissão e identificar falhas nessa transmissão. Esse é o modelo da nanomáquina. Isso aqui é um microbot, onde vai ter sensores, atuadores, unidade de processamento, unidade de energia, um buscador de energia, porque aqui numa rede sensor tradicional poderia ser uma placa de solar, um transmissor e um sistema de localização. Isso aqui é uma nanocélula, né, inspirada numa célula, que você vai ter a mitocôndria sendo uma unidade de energia, e vocês acharam que nunca mais iam falar sobre isso. Receptores, um ADM servindo como uma unidade de armazenamento, né, um DNA, né, unidade de armazenamento e como fonte de regras, né, núcleo sendo sua unidade de processamento. Os sensores sendo os receptores da sua célula, esses gap junctions sendo os seus transceivers, e os vacúolos sendo, né, como o buscador de energia, ou seja, a célula come, e o flagelo sendo o atuador para você se mover. Então, nanoredes vão ser redes compostas por essas nanomáquinas, e é o que a gente chama de conceito de Internet of Nanothings. Também tem o conceito de Internet of Nanobiotthings, né?
que vão expandir as capacidades de nanomáquinas, inclusive das pessoas. Então, conectando diferentes nanomáquinas capazes de trocar informações com odores, sabores, luminosidade, qualquer outro estado químico. Então, os modelos de comunicação podem ser eletromagnéticos e acústicos, eu vou jogar uns papers sobre eletromagnéticos, nanomecânicos ou comunicação molecular, que vou te jogar um trabalho de um aluno meu de pós-graduação. A comunicação molecular, a gente vai ver a modelagem matemática dela, é um modelo de transmissão mais promissor, não é o que a gente usou na realidade, mas em 2010 era o que a gente achava com mais promissor. Se utilizava de moléculas com unidade de transmissão, imitava os sistemas biológicos, né, e muitas questões estavam em aberto, por isso que a gente nunca conseguiu falar bem sobre isso. Então a ideia é que você possa transmitir ondas eletromagnéticas e nas nanomáquinas você propagaria matéria, né, e isso seria, apesar de ser muito mais devagar, teria um outro tipo de efeito. Então, os componentes têm transmissores, receptores, mensagens, portadores de transmissão e um meio de transmissão, exatamente como você tem um meio sem fio, por exemplo. E as etapas desse processo seria a codificação da mensagem em uma molécula, e essa mensagem não seria um e-mail, por exemplo, mas seria um estado químico. O transmissor seria a mensagem nesse meio, liberando o meio, anexando uma portadora molecular. A mensagem seria enviada do transmissor para o receptor, que detectaria a mensagem e decodificaria como uma reação química, por exemplo, ou uma mudança no DNA, ou um vírus, por exemplo. Então, aqui seria, né, todo o processo de comunicação. E o transmissor teria que decodificar as informações através de reações químicas, sendo capaz de extrair e enviar a molécula ao meio. E tinham que manter um repositório de moléculas brutas, que seriam moléculas que seriam transmitidas, ou partículas a serem transmitidas. E um buffer com um número limitado de moléculas, porque são fenômenos físicos. A molécula deve ter uma estrutura externa bem definida e não deve ser reagente ao meio. Deve ser facilmente eliminada sem efeitos colaterais. Então, entra os bits moleculares, que seria a molécula como unidade de informação, que seria uma concentração de moléculas no meio de mol por litro. E essas estruturas moleculares apresentam determinados organelos no corpo dessas moléculas. As moléculas ou estruturas moleculares capazes de transportar moléculas de informação são chamadas de portadoras de transmissão, que visavam tornar a comunicação mais confiável e protegendo as moléculas do ruído externo. O que acontece é que, em muitos casos, a própria nanomáquina era a mensagem. E isso ficou muito complicado até de modelar, a gente vai ver esses modelos na aula que vem. O meio de transmissão podia ser um meio intracorpóreo ou extracorpóreo, então eu estou falando do uso de nanomáquinas dentro do corpo humano como um agente, por exemplo, para liberar uma vacina, liberar anticorpos, e em projetos mais ambiciosos você ter uma nanorede de sensores capaz de atuar como sistema imunológico artificial. O meio de transmissão apresenta ruídos, que seriam variação na concentração das células. O ruído podia ser químico, através de outros remédios, de outras ações, lembrando que essa molécula não deveria reagir com o meio, mas isso é muito difícil. Os modelos podiam ser de curto alcance, de nanômetros a micrômetros, de médio alcance, de milímetros a micrômetros, e de longo alcance, de milímetros a metros. Na verdade, aqui é o contrário, de micrômetros para milímetros. Isso aí seria, esse aqui seria intracelular, e o último seria intraespécies. As técnicas de curto alcance a gente conhece como motores moleculares de sinalização em cálcio, não vou entrar em muitos detalhes, vocês vão ler nos papers, mas os motores moleculares seriam complexos proteicos ou proteínas que transformam a energia de reações químicas em energia cinética e vão servir para comunicação entre pontos singulares. Vão usar trilhos moleculares chamados microtúbulos usados em meios aquosos. Isso aqui é um modelo de um motor molecular, tem um vídeo muito legal no YouTube se vocês quiserem dar uma olhada. Sinalização em caso seria em acesso direto ou indireto, direto máquinas fisicamente conectadas ou indireto difusão através de sinais químicos. Isso aqui é o tipo, né, da sinalização em cálcio. Tá? E o meio de médio alcance é o uso de bactérias, ou meio de bactérias flageladas ou nanomotores catalíticos, onde as bactérias vão seguir determinados compostos da natureza. Os flagelos são movimentados através de processos químicos e a informação é codificada no DNA da bactéria. Nesse caso, a bactéria é ao mesmo tempo nanomáquina e mensagem. E assim, a própria informação do nucleóide dela seria utilizada. Olha só, interessante, não tem um núcleo aqui. Então, toda a própria molécula, como seria, então a própria bactéria seria a informação em si. E aqui seria tipo assim, a transposição em termos do que a gente estava falando de membros do nanomáquina. Os nanomotores se proporcionam através da catalisação de energia presente no ambiente e o uso de campos magnéticos para propulsão. Os nanomotores carregam informação através de DNA, outro exemplo de nanomáquina como mensagem. Tá? As técnicas vão ser de longo alcance, vão se dividir em opções sem fio e com fio, onde opções sem fio são os capilares ou os áxons, e as sem fio seriam feromônios, pólen ou transdução de luz ou nanoantenas.
A comunicação feromonial, o canal não é determinístico, é difuso, e fluxos não são fundamentais para ser usado em ambientes secos e úmidos. E é um dos modelos que a gente mais trabalhou, porque é muito parecido com o conceito de Smart Dust. E a interação entre escalas, né? Então, como é que eu me comunico, faço a relação entre bits e bits moleculares, como é que eu sou... É necessário que vai haver alguma estrutura capaz de interpretar essas informações. E aí tem uma interação entre escalas, entre a molécula e a onda eletromagnética, o tipo de sinal, e esse tipo de coisa que eu tenho que ter é um gateway entre essas duas coisas. A aplicação das nanoredes são, obviamente, em escala ambiental, militar ou industrial, ou médica mesmo, né? E os desafios são desenvolvendo novos paradigmas de comunicação. Muito disso aqui não até hoje é simulação. Vou passar uma série de trabalhos para vocês darem uma olhada. Assim, ainda existe muito espaço para desenvolvimento de técnicas e tecnologias em termos de nanomáquinas, tá? Até em termos de ferramentas de simulação e do domínio da computação natural, esse da computação biológica, né, o desenvolvimento de mecanismos para interpretação de dados provenientes das nanoredes. Tá bom? Esse foi o fim da aula 1, senhores. É bem